Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888, uma quarta-feira, por volta de 13h20 da tarde. Foi num apartamento em frente ao Real Teatro de São Carlos, no centro de Lisboa. Os pais de Fernando Pessoa eram Joaquim de Seabra Pessoa, um funcionário público e redator de um jornal, e a mãe era Maria Madalena Pinheiro Nogueira. A mãe nasceu na Ilha Terceira, nos Açores, e se mudou para o Porto, quando o pai foi nomeado secretário-geral do governo civil do Porto. Os pais de Fernando Pessoa se casaram em Lisboa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. O menino Fernando Pessoa perdeu o pai aos 5 anos de idade. Muitos anos mais tarde, ele escreveu o famoso poema Aniversário. Este poema faz referência a essa perda tão precoce na vida do nosso poeta. É mais ou menos assim. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma. Já viúva, sua mãe, Dona Maria, casou novamente e resolveu sair de vez de Portugal. Sem saber o que fazer com o filho Fernando, do primeiro casamento, ela cogitou algumas possibilidades. A primeira delas era deixar o menino com a tia-avó Maria Xavier Pimeiro, que era casada com um oficial de armada. Dona Maria consultou o filho, então com 7 anos, Fernandinho, para saber a opinião dele sobre o assunto. Em resposta, o menino escreveu os seus primeiros versos, para deixar clara a sua vontade de partir para o exterior com a mãe e o padrasto. A minha querida mamã, eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti, mamã. O poeta viveu uma boa parte da vida fora de Portugal, experimentando os cotidianos da Inglaterra e da África do Sul. O tema das viagens, tão frequente na sua poesia, marcou o seu caráter e a sua literatura. Desde muito cedo, Fernando Pessoa se considerou uma espécie de cidadão do mundo. Há uma música do povo, nem sei dizer se é um fado, que ouvindo-a há um ritmo novo no ser que tenho guardado. Ouvindo-a sou quem seria, se desejar fosse ser. É uma triste melodia das que se aprende a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que minha alma já não chora, nem eu tenho coração. É uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira e acabo com um sentido.
música do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo a um ritmo novo, no ser que tenho guardado, ouvindo-a sou quem seria se desejar fosse ser. É uma triste melodia das que se aprende a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira e acabo com sentido. Não digas nada, nem mesmo a verdade. Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender. Tudo metade de sentir e de ver. Não digas nada, deixa esquecer. Talvez que amanhã, em outra paisagem, digas que foi vã toda a viagem, até onde quis ser. Quem me agrada, mas ali fui feliz. Não digas nada. Fernando Pessoa era um homem que mantinha sua vida amorosa em segredo. Ele era muito discreto na sua vida pessoal. Os estudiosos falavam de uma suposta relação amorosa com uma mulher chamada Ofélia de Queiroz, que eles achavam serem ficções literárias, pura invenção da imaginação fértil do poeta. Após 23 anos de sua morte, foi que os críticos literários tiveram conhecimento de sua relação amorosa com uma mulher de nome Ofélia de Queiroz, através de cartas cedidas pelos familiares de Fernando e de Ofélia. O poeta conheceu Ofélia em 1919. Ele já estava com 32 anos de idade. Era conhecido no meio cultural lisboense e consagrado devido ao sucesso literário dos seus heteronômios e outros escritos. Trabalhava no escritório Félix Valadas e Freitas como correspondente comercial. Aliás, era um dos vários escritórios que ele trabalhava como correspondente comercial. Ofélia estava com 19 anos e era datilógrafa nesse escritório, situado à Rua Assunção, número 42, segundo andar, na Baixa Lisboa. Ofélia era do tipo baixinha, bonitinha, viva e bem independente para a sua época, e trabalhava fora de casa e falava muito bem o francês. Eles começaram a se falar no local de trabalho. Um certo dia, a eletricidade do local foi cortada e Fernando enviou-lhe um bilhete pelo mensageiro do escritório e, pousando o candeeiro que trazia na mão, puxou-a pela cintura e deu-lhe um beijo apaixonado. Depois, como Fernando parecia ignorar o fato, Ofélia tomou a iniciativa e escreveu-lhe a primeira carta, na qual ela pedia-lhe explicações. Portanto, foi ela que tomou a iniciativa de começar essas correspondências amorosas. Surgindo, então, o namoro, o diálogo interativo entre os dois. O namoro de Ofélia e Fernando teve duas fases.
primeiro começou em março de 1920 e durou até novembro de 1920. Pararam de escreverem durante 9 anos. E a paixão reacendeu entre os dois no mês de setembro de 1929, portanto 9 anos depois. E terminou em janeiro de 1930, quando houve então o rompimento definitivo. Esse rompimento foi de maneira dramática, sincera, devido à incompatibilidade dos dois. Foi um relacionamento tenso e intenso através dessas famosas cartas de amor. Fernando era um homem sensível, carinhoso e romântico. Nas cartas que escrevia para sua amada, sempre usava expressões bebê, amorzinho, ofelinha, nininha, queridinha e etc. Relacionamento com momentos de ternura, entusiasmo, frustração, ciúmes e possessividade por parte de Fernando. Era uma relação platônica e conflituosa. Nas correspondências que Fernando enviava para Ofélia, havia interferência do heteronônimo Álvaro de Campos, que escrevia para Ofélia. Não era Fernando que escrevia, e sim o heteronônimo Álvaro de Campos. Este fato deixava a Ofélia muito chateada. E, por sua vez também, Fernando ficava triste com ela, aborrecido, porque os seus familiares liam as cartas que ele mandava para ela. Ele soube desse fato e ele ficou muito enraivecido com isso. Ele sempre pensou em se casar, mas ele queria, antes de se casar, ele queria colocar uma tipografia. Só queria fazer, ter um relacionamento de casamento quando ele já tivesse uma vida estabilizada. E além do mais também, o pai da Ofélia era muito severo. Ele dizia que não ficava bem, porque ela era uma menina nova e ele já era um homem maduro, então havia também a interferência da família. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, Todas as cartas de amor são ridículas. Autor Álvaro de Campos, um dos heteronônimos do místico poeta português Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também em meu tempo escrevi como outras cartas de amor ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas. Mas afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor que são ridículas. Quem me dera, no tempo escrevia, sempre dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia e estreou como poeta na revista A Renascença. Essa revista, ela foi porta-voz dos ideais de renovação futurista desejados pelo grupo, que na época lutava pela liberdade de expressão. Nessa época, com a sua maneira original de escrever, Fernando Pessoa criou seus heterônimos. Eles são mais do que pseudônimos, eles são poetas inteiros, com vida, morte, profissão, posicionamento político.
Os mais conhecidos entre eles foram Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Fernando Pessoa, pelo heteronônimo Ricardo Reis. O nome do meu poema é Segue o Teu Destino. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade é sempre mais ou menos daquilo que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre, viver, simplesmente viver. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues, ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, calmamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque simplesmente os deuses, eles não se pensam. Alberto Caeiro nasceu no dia 26 de abril de 1889. Era muito solitário porque perdeu os pais muito cedo e foi criado por uma tia. Era muito ligado à natureza e seus versos eram ingênuos. Adorava o campo e os valores da simplicidade. O heterônimo morreu aos 26 anos de idade de tuberculose. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe o paladar, seria mais feliz o momento. Mas nem sempre eu quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para poder ser natural. Nem tudo é dias de sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, toma a infelicidade como a felicidade. Naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e ervas. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja. O heterônimo mais moderno de Fernando Pessoa, representante máximo das ideologias do século XX, é o engenheiro naval Álvaro de Campos, que nasceu no dia 15 de outubro de 1890, na cidade de Tavira. Antenado com o que se passava no seu tempo e vítima de uma sociedade cada vez mais acelerada, parece até hoje, né? Lemos nos seus versos muito da ansiedade vivida pela sua geração. Vier a primavera, se eu já estiver morta, as flores florirão da mesma maneira, e as aves não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que na minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, pode dançar à volta dele. Não tenho preferência para quando já não puder ter preferência. O que for, quando for, é que será o que é. Fernando Pessoa
faleceu no dia 30 de novembro de 1935, em Lisboa. Reza a lenda que as últimas palavras que disse antes de morrer foram: "Dai-me os óculos". Ser feliz. Você pode ter defeitos, viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que a sua vida é a maior riqueza do mundo. E somente você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar de viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar "eu errei". É ter ousadia para dizer "me perdoe". É ter sensibilidade para expressar "eu preciso de você". É ter capacidade de dizer "eu te amo". É ter humildade da receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece. Pois assim, você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você gosta. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. É importante ressaltar, não só como poeta, ele foi jornalista, editor, publicitário, crítico literário e editor, além de ser um pesquisador da astrologia, chegando a fazer mapas astrais para amigos. Alcançou a fama após 5 anos do seu falecimento, quando seus poemas foram traduzidos e ganharam o mundo. Existe na cidade do Porto uma universidade chamada Fernando Pessoa em sua homenagem. Em 1934, ganhou um prêmio com a obra chamada Mensagem. O poema Ser Feliz fala de condições de felicidade e traz um realismo cheio de esperanças. Peraí, deixa eu ver aqui, meu celular caiu. Nós não somos atrizes. Vamos lá, estão preparadas sim. 1, 2, 3. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa, e no vestir sempre airosa.
O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, 2 5 réis das esperas e das toiradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa, e no vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos 5 reis das esperas e das touradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Dos populares pregões matinais, que já não voltam mais.